Olá, pessoal. A gente vai para mais uma aula, tá? Hoje sobre organismos internacionais. Então, as organizações ou organismos internacionais. Eu sou o professor Toninho. Então, vamos lá. Essa aula vai estar disponível na plataforma Prezi, basta procurar professor Toninho. Conceitos. O que são organizações internacionais ou organismos internacionais? Então, elas são instituições criadas por diversos países, né? Têm um objetivo principal, né? Regidas por meio de tratados, eles têm que acordar, eles têm que assinar, e buscam, através dessa cooperação, assinatura de coisas comuns que ambos querem, melhoria das condições econômicas, políticas, sociais, ou sejam elas quais forem. As primeiras organizações, elas tiveram esse princípio, esse tipo de fundamentação a partir do século XIX. Logo com a Revolução Industrial, permaneceu a vontade de abrirem espaços de negociação para a intensificação da troca comercial, padronização dos produtos, etc. Então, as características, né, as principais características, atuam em conjunto, de forma cooperativa, né, para buscar avanços econômicos, sociais, políticos para os países. Buscam soluções em comum, aquilo que eu falei. As decisões são democráticas, eles têm que decidir ali. Às vezes, todos têm que opinar e chegar a uma conclusão. Às vezes, as opiniões são de líderes. Isso depende de como se organizam. Estabelecem políticas de cooperação técnica e científica, né, trocam conhecimentos. Nesse momento agora da Covid-19, por exemplo, eles estão trocando conhecimento em relação às vacinas, aos remédios, aos tratamentos. Estabelecem normas e parâmetros comuns. O que eu faço para exportar para você? Eu tenho que ter alguma característica fitossanitária, né? Eu tenho que ter alguns ajustes nos meus produtos. Traçam estratégias para a resolução de problemas de urgência, como, por exemplo, guerras e outros conflitos, sendo acordos de paz. Fiscalizam, através de órgãos específicos, o cumprimento das regras e organizam as reuniões de trocas de experiências, definições de novas políticas ou determinações de novos objetivos. Para isso, eles têm que se reunirem, eles têm que decidir sobre problemas mútuos, né, problemas diversos ou problemas em comum. As principais organizações desde as suas criações. Então, a principal delas, a primeira delas, que dá origem a muitas outras, é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, ela foi fundada em 1945, é a maior organização internacional do mundo. Fazem parte da ONU 193 países. Não é a totalidade dos países, tá? Mas fazem parte da ONU 193 países. Fundada em 1945, é a maior organização internacional do mundo. Tem como objetivo principais a manutenção da paz, respeito aos direitos humanos e o progresso social da humanidade. Progresso social, não econômico. Tá? Primeiro o progresso social. Filiadas à ONU tem várias, OMS, OIT, e nós vamos falar aqui sobre as outras. O símbolo da ONU é esse. É um símbolo de uma projeção azimutal, né, do mundo aí. É uma projeção azimutal, vista de cima dos polos. Organização dos Estados Americanos, fundada em 1948, a OEA. Tem 35 nações, o Brasil faz parte dela. Os objetivos principais da integração econômica, segurança, combate ao tráfico de drogas, armas, terrorismo, né? Então, combate à corrupção e fortalecimento da democracia. O país, para participar da OEA, ele tem que ser um país democrata. É princípio. Esse é o símbolo das organizações dos Estados Americanos. É um monte de bandeirinha dos países latino-americanos, dos países da América do Norte, enfim, os países da América do Sul, Central e do Norte. OMC
que é a Organização Mundial do Comércio, extremamente importante. Ela foi fundada em 1944, tem a participação de 149 países membros, e regulamenta o comércio mundial, principalmente os países mais pobres, na OMC. Além de gerenciar acordos comerciais, brigas comerciais, um acusa o outro de ter subido um produto, o outro acusa o outro de estar subsidiando o produto, e o produto fica mais competitivo no mercado e assim por diante. Vou espirrar. Então, essas condições são discutidas na OMC. E aí está o símbolo da OMC. Desculpe espirrar, mas o quarto é frio para burro, né? Então, estou aqui no quartinho de gravação. E é assim que funciona. OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE é fundada em 60. A organização é de 34 países. Na época, o mundo era dividido entre uma parte capitalista, outra parte socialista, e a OCDE foi uma resposta ao Pacto de Varsóvia e as condições que estavam sendo criadas no mundo socialista, né? Então, foi em plena Guerra Fria. Então, tem como meta os principais desenvolvimento econômico e manutenção e estabilidade financeira entre os países membros, os países europeus. Essa aqui é a OCDE. Plena Guerra Fria foi criada, mas ela se desenvolveu depois, tá? Expandiu. Hoje ela tem outra visão. Mas, enfim, é isso aí. OMS, fundada em 1948. Então, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, super importante, muito discutida recentemente, né? Porque ela que aplica normas para que os países sigam em combate à Covid-19, o Covid-19 vírus que está afetando o mundo todo. Então, em 1948, esse organismo faz parte da ONU, tem como objetivo principal a gestão de políticas públicas voltadas para a saúde em nível mundial. Então, essa é a OMS. É a partir dela que as secretarias de saúde, os ministérios de saúde no mundo inteiro se dispõem a estabelecer normas da saúde. Esse é o símbolo da OMS. OIT, Organização Internacional do Trabalho, organismo especializado da ONU, então, vem da ONU, assim como a OMS, OMC. Foi fundada em abril de 1919, atua em nível mundial em assuntos relacionados ao trabalho e às relações trabalhistas. Foi criado no mundo muito industrializado na época, que estava naquele boom da industrialização. Por isso, um dos símbolos dele, né, que está a engrenagem ali ao redor da OIT. Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. O objetivo principal é a manutenção da estabilidade financeira e monetária do mundo. Estabelece regras. Ele empresta dinheiro, né, trabalha para aumentar o emprego, a diminuição da pobreza. Empresta dinheiro a juros aos países membros da ONU, aos países que pegam financiamento com eles, né? Para isso, estabelece norma para esses países, são 188 nações, fazem parte do Fundo Monetário Internacional, um grande banco. Assim como ele tem o BIRD, tá? B-I-R-D, BIRD. Então o BIRD também faz esse tipo de financiamento, mas um outro viés ele faz sobre acidentes naturais ou sobre projetos sociais e ambientais que queiram construir seus países, mas segue a mesma linha do FMI. Aqui está o International Monetary Fund, que é o FMI. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada em 1949. Organização de 28 países membros, tem como objetivo principal a manutenção da segurança militar da Europa. Assim como a OCDE, a OTAN foi criada também para proteger os países europeus na época, em plena Guerra Fria, do crescimento do socialismo. Então, é uma resposta capitalista ao Pacto de Varsóvia, tá? A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Esse aqui mais forte ainda. A OCDE também é um pacto econômico, mas esse aqui é um pacto militar de proteção à Europa. A Europa, na época ocidental, e hoje abrange vários países europeus.
Aí está o símbolo, inclusive os Estados Unidos faz parte dele. Não é um país europeu, mas faz parte, tá, da OTAN. Por que faz parte da OTAN os Estados Unidos? Porque foi um dos vencedores da guerra e um dos países que sempre se dedicou à manutenção do capitalismo em contraposição ao socialismo na época. Isso já acabou, tá, gente? Hoje o mundo inteiro é capitalista, até os países socialistas dependem do capitalismo para poder negociar seus produtos, ter condições de explorar o mercado mundial. Conclusão. As organizações internacionais ganharam maior relevância, tanto em termos numéricos, né, elas aumentaram, como os que se referem à atuação em diversas áreas temáticas do cenário internacional. Nesse sentido, representam um mecanismo importante na difusão de concepções sobre os mais diversos temas, contribuindo para a ampliação da agenda internacional e podendo, inclusive, promover a redefinição de percepção e padrões de comportamentos. Aqui está a bibliografia, espero que tenham gostado da aula de hoje. Organismos internacionais. Muito obrigado. E a gente encerra por aqui.